Então, numa toalha, o soldado deixou, botou dentro da mala. Diz que no avião ali a mala roda para todo lado, né? A toalha escapuliu ali da pedra, sujou a roupa dele toda. Ele pagou excesso de bagagem, ficou com raiva, falou: vou jogar isso fora. Mas felizmente ele não jogou fora. Quando a luz iluminou ali, ele doou para o professor Paulo Barbosa. Aqui, pessoal, olha, tem que dar aula de história aí. O Paulo Barbosa andava, mostrava isso em igreja, em colégio. Diz que uma vez levou num acampamento de carnaval, uma mulher falou: quero um pedaço. Ela chegou com uma coisinha, não quebrou um pedacinho assim, guardou, rodou para todo lado. Quando ele mudou para o colégio, nós tínhamos no museu alguns fragmentos de tijolos com escrita cuneiforme, essa escrita antiga da Mesopotâmia. Aí ele falou: eu tenho em casa um tijolo que fez esse negócio. Eu falei: como é que é? Nossa, eu fiquei urubu na cabeça, sabe como é que é? Eu falei: que escrita, pastor? É mesmo? Olha, que legal. Ele me contou a história. Eu falei: pastor, deixa em sua casa pegar esse negócio aí. Ele falou: pode. Eu fui à casa dele. Quando eu vi, eu falei: gente, isso aqui é acadiano. E no doutorado a gente estuda acadiano. Você tem que fazer algumas línguas correlatas às línguas bíblicas. Aí ele falou: então o que está escrito? Eu falei: não é assim que dá para você ler, igual fosse inglês ou espanhol, a língua moderna. Você tem que decifrar em língua morta. Mas eu tenho em casa as gramáticas, se o senhor me emprestar, tá bom. Quando eu levei essa pedra para casa, a Lisley achou uma maravilha. Aliás, vocês vão sentir bastante a ausência da minha esposa aqui, viu? Não é que ela é do social, não. Ela esses dias está presa, ela fazendo a dissertação dela também, coitada. Só no sábado que ela vai estar com a gente. Está de Big Brother lá dentro da casa lá. Então, a pedra, eu arranhei a mesa lá de casa todinha, porque eu botava a pedra assim, a fofilice. Quando eu terminei de fazer esse negócio, eu dei um pulo, falei: gente, eu não acredito. Estão vendo o asterisco aqui? Não sei se dá para vocês verem. Esse asterisco você lê Ilu ou Dingir. Dependendo do contexto, Ilu é Deus. Igual em hebraico fala El, Ilu, Deus, parece com um hebraico. Dingir é quando é o nome de um rei. Aí é que aparece o nome do rei. Aqui tem umas trombetas assim, ó. Não é que são trombetas, não, como se fossem, né? Aqui você lê Lugal. Lugal é rei. Então aqui tem o nome do rei. E o acadiano, ele sempre é silábico. Cada desenho desse é uma sílaba. Não é uma letra, é sílaba. Ele não é alfabético, é sílaba. Então você tem Dingir, Nabucodonosor, Lugal, Nabucodonosor. Lembra que nome? Nabucodonosor. A tradução completa ficou assim: eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Esagla e Êxida, e filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Quando eu terminei, eu fiquei igual doido. A Lisley falou: meu bem, eu vou dar uma dica para você. Não vai divulgando esse negócio aí sem... Vai que você errou, não é? Eu falei: é verdade. Chamei o pastor Zé Moura, que também estou um pouquinho de cadiano, e falei: olha, pode ser, não sei. Aí eu peguei, tirei a fotografia, mandei para várias universidades, Budapeste, Paris, Johns Hopkins lá, e eles por e-mail mandam: parabéns, a pedra original você acertou na tradução. Só uma coisa que eu não tinha, duas coisas que eu não tinha conseguido traduzir, aqui está bem apagado. Então o tradutor da Universidade de Budapeste, um assiriologista, me sugeriu que aqui deveria ser filho primogênito. E aqui onde eu traduzi Nabucodonosor rei, ele falou: você tem que acrescentar: eu sou Nabucodonosor rei da Babilônia. O mais difícil depois foi convencer o professor Paulo Barbosa a doar para o Museu do Lázaro. Mas depois de muito jejum, oração e penitência, está lá para vocês olharem. Pior fica no cantinho lá, é o xodó, é a princesa dos artefatos ali do museu, é essa pedra que tem o nome de Nabucodonosor. Mais um ponto para a Bíblia, né? Nós temos agora a evidência que Nabucodonosor existiu. Vejam bem, gente, já haviam descoberto outras antes disso, não foi essa que provou Nabucodonosor, vocês entenderam, né? Eu tive a sorte de ter um. Aí eles diziam: tá bom, Babilônia existiu, Nabucodonosor existiu, mas Belsazar não existiu. Só para lembrar você, Belsazar, segundo a Bíblia, foi o último rei da Babilônia. Ele estava dando um banquete ali, um carnaval, quando apareceu aquela mão e escreveu no céu Mene Mene Tekel Ufarsin, pesado posto e achado em falta. Aí o pessoal dizia: ele não existiu. E a prova, bom, simples.
Quando eles escavaram a Babilônia e traduziram os artefatos, perceberam uma coisa. Na lista dos reis da Babilônia, o último rei da Babilônia chamava-se Nabonido. Como na época não tinha câmera fotográfica, pastor Gu, essa aqui é a foto, né? Então aqui você tem a foto do rei Nabonido, da época. Então aqui está o rei Nabonido, rei da Babilônia, adorando o deus Sim, que é o deus Sol, o deus Lua. Deus Sim, Deus da Lua. Por isso tem Sadraque, né? Servo do Deus Sim, Deus da Lua. Então ele estava aqui. E segundo a lista, esse foi o último rei da Babilônia. Pronto. Foi o bastante para o prato cheio para quem queria duvidar da Bíblia. Vários artigos na época surgiram. A arqueologia desmente a Bíblia. Por quê? Primeiro problema. A Bíblia dizia que o último rei da Babilônia era Belsazar. Mas a Babilônia dizia que o último rei era Nabonido. Segundo problema, o nome Belsazar não havia em lugar nenhum da Babilônia. Não tinha nenhum documento que trazia ninguém com esse nome. Era um mito. Aquele episódio de Daniel lá no capítulo 5 nunca existiu. Só que, pessoal, é só esperar um pouquinho. Deus às vezes, Deus tem um senso de humor muito grande, sabe? Claro, a prova maior que Deus não é carrancudo, que Deus tem humor, é que Deus criou a gente. Porque o ser humano é uma piada. Eu não consigo imaginar um Deus carrancudo criando alguém tão engraçado como o ser humano. Você já viu que em elevador todo mundo finge que não está olhando para ninguém? Quem que é assim? Porque todo mundo olhando assim, ó. O ser humano é assim. A gente consegue rir até das próprias desgraças. Bom, passado algum tempo, esse sujeito aqui, chamado William Talbot, ele estava trabalhando os porões do Museu Britânico. E havia caixas e caixas, tá, 15, né? Não é aquele 4, 15. 15 minutos. Ele estava trabalhando ali nos porões e vários artefatos, vários tabletes com inscrição cuneiforme estavam ali. E a tradução passou mais de 5.000 caracteres diferentes. E quando Talbot estava traduzindo os tabletes, ele descobriu esse tablete aqui, a oração de Nabonido. E quando ele começou a traduzir a oração de Nabonido, ele descobriu Nabonido, aquele mesmo lá, que era o último rei da Babilônia. E depois dele vieram os Medo-Persas. Não tinha como ter um outro rei. Quando ele estava traduzindo a oração de Nabonido, ele descobriu uma coisa interessante. Nabonido pedia as bênçãos dos deuses e a proteção para o seu filho Bel-Uruachá. Que parece com que nome? Belsazar. Então, Talbot falou, opa, existiu alguém chamado Belsazar. Então, pelo menos já tem uma... Mas, de qualquer maneira, ele não estava como rei. Estava como filho do rei. E a Bíblia dizia que ele era rei. Tudo bem, mas tá certo. A gente até admite que existiu Belsazar, mas a Bíblia é um mito, é uma lenda. Porque não existiu nenhum rei com esse nome de Belsazar. Ele foi apenas filho do rei. Só que a tradução de outros artefatos, de outros tabletes, desvendou o mistério. É que o Nabonido era um rei meio good life. E os tabletes contavam que ele vivia no oásis de Teimá e Susa, principalmente Teimá. E que ele ficava sempre viajando lá no oásis, feliz da vida, enquanto o reino estava caindo lá. E foi num desses momentos em que ele estava em Teimá que os Medo-Persas chegaram e atacaram Babilônia. Ele não estava em Babilônia. E na sua ausência, quem assumia o governo da cidade como príncipe regente ou como co-rei era o seu filho Belsazar. Agora que a mente caiu, então esclareceu por que o livro de Daniel menciona que quando os Medo-Persas caíram, chegaram ali, quem estava como rei era Belsazar. E mais ainda, quando Belsazar chega para Daniel, é exatamente isso. Ele fala, Daniel, se você decifrar aqui a escrita, eu vou te dar muitos presentes. E a Bíblia fala, eu vou fazer de você o terceiro no meu reino. É interessante que com José do Egito, Faraó prometeu que José seria o segundo no reino, porque Faraó era o primeiro. Belsazar promete para Daniel ser o terceiro. Por quê? Porque ele era o segundo. Então a arqueologia, bom, 4-0, 5-0 já para mim, né? E os companheiros de Daniel? Nós temos alguns tabletes também da corte da Nabucodonosor, que estão em Istambul, hoje na Turquia,
E esses tabletes trazem o seguinte, que Nabucodonosor estava com medo de ter um golpe de Estado, então ele estava escolhendo a dedo quem ia trabalhar para ele. E ali na lista, ele apresenta 50 nomes de classes de líderes que trabalhariam no palácio. E fala que eu, Nabucodonosor, ordenei os seguintes oficiais de exercício, estou traduzindo aquele tablete que estava antes ali, para serem promovidos em meu séquito real. Como Macheno, eu não sei o que significa essa palavra em português, ninguém sabe, a palavra técnica do acadiano